E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje, Yasmin? Hoje teremos uma história bem Reddit mesmo. Achei essa história lá no fundo do Reddit. Essa é daquelas que eu te indico a pôr aí na caixinha de som, na sua TV, aí escorado no seu armário, no seu guarda-roupa e escutando enquanto você faz as suas tarefas do dia a dia. Bora parar de procrastinar, meu povo. Eu demorei a postar o vídeo, por quê? Porque eu tava assistindo o jogo do Brasil. Gente, eu não entendo nada de jogo, mas quando eu vejo que o povo de amarelo, que somos nós, estão gritando gol, eu vou gritar gol também, porque é sinal de que fizemos. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu tô usando muito filtro, por quê? Porque hoje eu malhei muito na academia. Eu comprei o pré-treino da Virgínia. Gente, eu nunca tinha tomado pré-treino na minha vida. Eu não sei se foi voz da minha cabeça ou se o negócio realmente bateu, porque eu peguei cargas que eu nunca peguei. Tipo, eu aumentei 5 quilos em cada exercício. Aí hoje estou com uma beleza duvidosa, cara de cansada e amassada. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem também da introdução aqui de uma pobre mãe CLT, que provavelmente vai voltar a ser CLT, porque eu vou contar um babado fortíssimo pra vocês. Eu recebi a proposta de ficar um mês como acho que vou cobrir uma férias de uma funcionária no meu antigo trabalho, gente, atendendo cliente. Faz muito tempo que eu não trabalho com isso, mas eu acredito que seja que nem andar de bicicleta. Confesso pra vocês, meus amigos, que estou morrendo de medo de ter uma crise de choro lá no meio da loja, mas eu acho que não, eu não sei. Eu contarei os próximos capítulos quando eu voltar a trabalhar lá na loja, tá bom? Um beijo, espero que vocês gostem do vídeo, que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um beijo, tchau! Fui para casa cedo, pensando em fazer uma surpresa para meus pais. No entanto, quando cheguei em casa, minha chave não abria a porta. Tentei abrir várias vezes, mas a chave simplesmente não girava. Então percebi que provavelmente as fechaduras já tinham sido trocadas. Frustrada, peguei meu celular e liguei para a mamãe. O telefone tocou várias vezes antes que ela finalmente atendesse. Ouvi os sons típicos de um shopping ao fundo enquanto ela falava ao telefone. Oi, Jen. E aí, por que você está ligando de repente? Cheguei, mãe. Estou na porta. Você trocou as fechaduras? Não consigo abrir a porta. Alguns segundos depois, minha mãe finalmente respondeu devagar. Ah, você voltou? Seu pai e eu estamos fazendo compras com a Júlia. Só espere um pouco perto da porta. Logo estaremos em casa. Ela não esperou minha resposta antes de desligar. Fiquei no corredor com minha mala atrás de mim e esperei por uma hora inteira. Finalmente ouvi passos no corredor. Olhei para cima e vi meus pais andando à frente, com a empregada, Julia Woodard, bem entre eles. O braço direito dela estava carinhosamente entrelaçado com o da minha mãe, e ela carregava as sacolas de compras do meu pai. Os três riam e conversavam alegremente, como uma família. Quando chegaram à porta e me viram, nenhum dos dois demonstrou surpresa ou alegria. Meu pai apenas me olhou de forma indiferente, e minha mãe simplesmente disse: Você voltou. Por outro lado, Julia imediatamente soltou o braço da minha mãe e me sorriu com um sorriso caloroso, correndo até mim. Você voltou, senhorita Peterson. Por que não nos avisou antes? Poderíamos ter vindo te buscar. Forcei um sorriso e assenti, meu olhar caindo na fechadura da porta. Perguntei: Quando vocês trocaram a fechadura? Por que não me contaram? Julia explicou apressadamente. Nós só trocamos há um mês. A fechadura antiga era um pouco rígida e não muito segura. Achei que poderia ser um problema. Já que o senhor e a senhora Peterson estão envelhecendo, então pedi ao chaveiro que fizesse a troca para nós. Desculpe por não termos conseguido avisá-la a tempo, senhora. Peterson. Antes que eu pudesse dizer algo, meu pai zombou friamente e empurrou a porta, resmungando com óbvio descontentamento. Que diferença faz para você, afinal, já que nem se deu ao trabalho de voltar para casa nas férias de Natal? Eu sabia que meu pai ainda estava chateado porque eu não voltei para casa nas festas do ano passado, e ele claramente ainda não tinha deixado isso passar. Eu não queria brigar com meus pais assim que chegasse em casa, então simplesmente não respondi e o segui para dentro de casa. Já dentro, eu costumava ir ao armário de sapatos pegar meus chinelos de casa, mas vi que meus chinelos de algodão já estavam nos pés de Julia. Julia percebeu meu olhar e rapidamente vasculhou o fundo do armário de sapatos, tirando um par de chinelos descartáveis de dentro e me entregando. Desculpe, senhorita Peterson, parece que eu estava usando o par errado por engano. Por que você não coloca isso por enquanto? Olhei para os chinelos descartáveis e frágeis, e depois para meus grossos chinelos de algodão nos pés de Julia. Uma sensação estranha subiu no meu peito, mas ainda assim não disse nada, e apenas os calcei silenciosamente. Depois do jantar, eu estava prestes a me sentar no sofá para descansar e aliviar o cansaço da viagem de horas quando meu pai apontou para a mesa e disse:
Vai lavar a louça. Fiquei paralisada e respondi instintivamente. Não temos uma empregada para isso? Minha mãe franziu a testa imediatamente e largou o copo. O rosto dela escureceu enquanto me olhava. Júlia tem trabalhado duro, cuidando da gente, lavando roupa, cozinhando, limpando e mais. Ela está exausta de tanto trabalhar o dia todo. Ela deveria descansar agora que você voltou. O que há de errado com você lavar a louça em vez disso? Também estou cansada do trabalho, disse olhando para eles completamente confusa. Faço hora extra todos os dias. Finalmente tenho alguns dias de folga e quero descansar em casa. E vocês estão me dizendo para fazer tarefas domésticas em vez disso? Além disso, eu pago muito para contratá-la. Isso não faz parte do trabalho dela? Por que eu deveria pagar se vou fazer as tarefas domésticas sozinha? Júlia apenas ficou de lado, de cabeça baixa, parecendo terrivelmente abalada. Meu pai bateu a mão na mesa, o rosto escurecendo. Ele gritou comigo com raiva. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só isso que você se importa. O que mais você vê além do dinheiro? Você literalmente abandonou seus pais só por dinheiro. Você nem vem para casa nos visitar regularmente ou durante as férias. E agora que finalmente está em casa, tudo o que fala é de dinheiro. Por que não vive para o seu dinheiro e para o seu trabalho, então? Por que se dar ao trabalho de voltar? Minha mãe suspirou ao meu lado, os olhos cheios de decepção. Ele está certo. Você raramente volta para casa depois que começou a trabalhar em Barrington. Só nos vemos algumas vezes por ano. Mas Júlia sempre cuidou da gente em todos os sentidos. Às vezes, quando temos febre ou dor de cabeça, é Júlia quem cuida de nós, trazendo água, remédios e nos tratando tão bem. Mas e você? Como nossa filha, você já nos tratou como seus pais? Você já se importou conosco? Quando terminou, Júlia se aproximou da minha mãe e estendeu a mão para segurar a dela, confortando-a suavemente. Por favor, não fique brava, Sra. Peterson. A senhora Peterson agora trabalha em um cargo gerencial de alto nível, então é natural que esteja sempre ocupada com o trabalho. Não é que ela não queira voltar para casa. Fiquei tão brava ao ouvir isso deles que quase ri. Como eles poderiam dizer que eu não me importava com eles? Eu sempre enviava $5.000 por mês, sem exceção, para as despesas da casa. E, preocupada que eles não conseguissem administrar sozinhos, contratei uma empregada para morar na casa e paguei bem para que ela cuidasse das necessidades diárias deles. Trabalhei até a exaustão, sozinha em uma cidade estrangeira, só para que eles pudessem viver confortavelmente em casa. E mesmo assim diziam que eu não era uma boa filha, alegando que a empregada se importava mais com eles do que eu. Cerrei os punhos e reprimi minha raiva. Não acham isso injusto, mamãe e papai? Vocês dizem que eu não me importo com vocês e que só falo de dinheiro? Eu costumava voltar para casa com frequência no passado, sempre que tinha tempo livre. Mas vocês disseram que eu estava desperdiçando dinheiro e agindo como uma criança que nunca cresceu. Disseram para eu não voltar com tanta frequência. Eu os ouvi. Mas eu ainda ligava e fazia videochamadas com frequência, não era? Nunca me atrasei com as transferências de dinheiro para as despesas, não é? E fui eu quem contratou a Júlia com um salário alto para cuidar de vocês. Nada disso conta como cuidado? O rosto do meu pai ficou sombrio de imediato. Mas você nem veio para casa nas festas do ano passado. Isso é inaceitável. Você também não estava aqui no dia de ação de graças e perdeu a reunião de família. Qual o sentido de nos mandar dinheiro? Sua mãe e eu já temos poupança suficiente para uma aposentadoria. Não precisamos do seu dinheiro. Por favor, não fique bravo, Sr. Peterson, disse Júlia rapidamente, dando um passo à frente e puxando suavemente o braço do pai com um sorriso tímido. A Sra. Peterson tem tido dificuldades trabalhando em Barrington. Ser gerente em uma cidade tão competitiva não é fácil para ela. É muito exigente, então é natural que ela não possa continuar voltando para casa como você gostaria. Tenho certeza de que ela ainda se importa com vocês dois. Ainda assim, o pai só ficou mais irritado com as palavras dela. E daí se ela for gerente? Ele retrucou. Por que uma jovem está trabalhando tanto para isso? Mais cedo ou mais tarde, ela ainda vai ter que se casar e se estabelecer. Qual o sentido de subir tão alto, afinal? A mãe concordou e interveio. Você não está ficando mais jovem, Jen. Você realmente deveria pensar em se casar. Um colega meu tem um filho da sua idade. Ele é honesto e confiável. Trabalha aqui e vem de uma boa família. Já que você voltou, pode sair com ele. Se você achar que ele combina com você, pode ficar noiva. Eu a rejeitei imediatamente. Não vou a nenhum encontro às cegas, e também não vou me casar. Você não vai se casar? O rosto do pai estava tão fechado quanto uma tempestade agora. Você pretende trabalhar pelo resto da vida? Sim, olhando de volta em seus olhos. Você... O peito do pai subia e descia de raiva. Sua mãe e eu estamos ficando mais velhos. Precisamos de alguém ao nosso lado. Se você fosse ao encontro e se casasse, então teríamos alguém em quem confiar. Por que você não pode simplesmente pensar na gente? Franzi a testa. Eu já não contratei a Júlia para cuidar de vocês? Meu pai bateu a mão na mesa enquanto xingava na minha cara. Já que você se recusa a casar, então larga o emprego agora e volta para casa para cuidar da gente. Se não, nem se dê ao trabalho de nos chamar de seus pais. Júlia pode ser nossa filha no lugar. Eu ri de raiva. Quando me formei na faculdade, originalmente planejava voltar aqui para trabalhar e cuidar de vocês. Disse calmamente, olhando para ele. Mas vocês acharam constrangedor para uma graduada universitária de prestígio voltar para a vila e encontrar um emprego aqui na cidade. Vocês gritaram comigo por ser inútil e me obrigaram a ir para a cidade trabalhar lá. Eu lutei em Barrington por anos, e agora que finalmente encontrei um lugar e tenho a vida que tenho agora, vocês acham que podem me fazer largar tudo e abandonar meu emprego só para voltar para cuidar de vocês? Só porque vocês disseram? Balancei a cabeça e acrescentei firmemente. Isso não vai acontecer.
Papai franziu a testa. Seu tom subiu enquanto exigia. O que você quer dizer com não vai acontecer? Nós criamos você todos esses anos. Só estamos pedindo para você voltar para casa e cuidar da gente agora. E você está dando desculpas? Não estou dando desculpas, expliquei pacientemente. Trabalhei duro para minha posição em Barrington. Se eu desistir agora, todos os meus anos de trabalho duro terão sido em vão. Então você não vai mais se importar com a gente? A mãe exigiu, o rosto tenso de desaprovação. Você é nossa única filha. Em quem mais devemos confiar quando formos mais velhos, se não em você? Eu nunca disse que não ia mais me importar com vocês, disse respirando fundo, antes de oferecer outra solução. Tudo bem, se quiserem que eu cuide de vocês, podem se mudar para Barrington comigo. Depois posso ir trabalhar e cuidar de vocês ao mesmo tempo. Meu pai imediatamente acenou com a mão, me olhando impaciente. Mudar para Barrington? Moramos nesta vila há décadas. Todos os nossos amigos e parentes estão aqui. Não vamos nos sentir confortáveis morando em outro lugar. Minha mãe também assentiu. Exatamente. Além disso, você está morando em um apartamento alugado em Barrington. Não vai ser tão confortável quanto a nossa própria casa. Nós não vamos. Franzi a testa. Se vocês não querem vir comigo, e eu não posso largar meu emprego, então não há nada que eu possa fazer. O rosto do pai estava furioso. Não há nada que você possa fazer? Agora que você abriu suas asas, acha que pode simplesmente nos ignorar? Você não nos respeita mais. Não vou me demitir, não importa o que aconteça, disse firmemente, sem o menor sinal de recuar. Reddit contos e afins. Papai abriu a boca para continuar gritando comigo, mas Julia entrou apressada e alisou a situação com delicadeza. Senhor e senhora Peterson, é raro a senhorita Peterson voltar. Vamos conversar calmamente como família, em vez de discutir assim. Deveríamos manter nossa paz. Então ela se virou para mim com um sorriso gentil. Senhorita Peterson, o senhor e a senhora Peterson estão ficando velhos e querem alguém para ficar com eles. É natural que queiram alguém em quem confiar. Por favor, não fique brava com eles. A expressão do meu pai suavizou um pouco ao ouvir o que Julia disse. Ele olhou para ela com delicadeza e disse: Julia é muito sensata. Ela nos entende melhor do que alguém que só se importa com trabalho e dinheiro. Eu não tinha mais energia para discutir com eles. Era exaustivo demais para dizer mais uma palavra. Então me virei e fui para o meu quarto. No entanto, congelei no momento em que abri a porta. Minha cama estava coberta por lençóis e cobertores desconhecidos. Minha penteadeira estava cheia de elásticos e produtos de cuidados com a pele. Também havia um monte de roupas desconhecidas penduradas no meu guarda-roupa. Claramente alguém já morava ali há muito tempo. Me virei e olhei para Julia. Você não tem seu próprio quarto? Por que está ficando no meu quarto sem permissão? Os olhos de Julia brilharam. Ela abaixou a cabeça e pareceu atrapalhada. Desculpe, senhorita Peterson. Minha mãe falou por ela antes mesmo que ela terminasse. O ar-condicionado do quarto da Julia quebrou. Tentamos consertar algumas vezes, mas não deu mais para arrumar. Como estava esfriando alguns dias atrás, disse para ela dormir no seu quarto por enquanto. Não é como se você estivesse usando, já que nunca volta. Seria um desperdício mantê-lo vazio. Minha raiva voltou a explodir. Mesmo que eu não volte com frequência, ainda é meu quarto. Que direito vocês têm de deixar alguém se mudar sem pedir minha permissão antes? Que direito? Meu pai rugiu, o rosto trovejante. Esta casa pertence à sua mãe e a mim. Podemos deixar quem quisermos ficar onde quisermos. E se podemos deixar a Julia morar aqui, também podemos te expulsar de casa. Tremi de raiva com suas palavras. Olhei para meus pais e de repente percebi que não sabia mais quem eles eram. Essa também era minha casa. E ainda assim eu estava sendo tratada como uma estranha. Eu não me preocupei mais em discutir. Apenas me virei e fui até a porta da frente, arrastando minha mala. Tudo bem. Querem me expulsar? Eu vou embora então. Meu pai zombou friamente enquanto me olhava com desdém. Pode falar. Vá embora se tiver coragem. Quando sair desta casa, nem pense em voltar. Minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas no fim apenas suspirou e ficou em silêncio. Julia ficou de lado, dizendo ansiosamente: Espere, senhorita Peterson, não fique brava, a culpa é toda minha. Vou me mudar imediatamente. Eu não tive mais paciência para ouvi-la, e simplesmente saí de casa sem olhar para trás. Arrastei a mala pesada comigo e acabei pegando um táxi até um hotel próximo. Na tarde seguinte, recebi uma ligação da minha prima, Sonia Peterson. Genevieve. Vamos ao cemitério agora para o aniversário de morte do bisavô. Você não disse que tinha voltado? Venha logo. Todo mundo já está aqui. Entendi. Já vou. Depois de desligar, me arrumei rapidamente e corri para o cemitério. Quando cheguei, vi que todos os nossos parentes já estavam lá, inclusive meus pais. No entanto, quando me aproximei, parei no meio do caminho. Julia também estava lá, ao lado da minha mãe. Sonia me viu primeiro. Ela acenou e me chamou. Aqui, Genevieve. Fui até ela e perguntei em voz baixa. O que ela está fazendo aqui? Sonia suspirou. Tio Randy e tia Marie insistiram em levá-la junto. Eram meus pais. Eles insistiram em levar Julia junto. Depois de prestarmos nossas homenagens ao bisavô, todos seguiram para o restaurante em estilo familiar que haviam reservado com antecedência para o jantar. Todos se sentaram juntos em uma sala privada. Durante o jantar, minha mãe disse de repente: Já que todos estão aqui hoje, Randy e eu temos um anúncio a fazer. Decidimos adotar Julia como nossa filha, anunciou o pai enquanto olhava ao redor da mesa. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Vi nossos parentes trocando olhares confusos uns com os outros. A mãe então disse: Julia é uma criança muito atenciosa. Ela está sempre ao nosso lado, nos servindo e cuidando de todas as nossas necessidades, lavando roupa, cozinhando e limpando.
Ela é mais atenta que nossa própria filha. Nesse momento, meus parentes instintivamente se viraram para me olhar. Segurei minha faca e garfo, permanecendo em silêncio. Meu pai lançou apenas um olhar de soslaio, o tom ficando sério. Júlia é diferente de algumas pessoas, que não aparecem o ano todo, só voltando para casa para falar de dinheiro sem se importar com a gente. Pedimos para ela largar o emprego e voltar para cuidar da gente, mas ela recusou. Convidamos ela para sair em um encontro às cegas e se estabelecer, e ela também recusou. Ela já cresceu agora, afinal. Ela não se importa nem um pouco com a gente. Vendo isso, Sônia imediatamente tentou amenizar as coisas. Mas, tio Randy, tia Marie, não é que Genevieve esteja sendo desrespeitosa com vocês. Ela está muito ocupada com o trabalho e sob muita pressão. Por favor, não digam essas coisas sobre ela. A mãe acenou com a mão de forma desdenhosa, o rosto escurecendo. Ocupada? Ela está sempre ocupada, não está? Qual o sentido de ganhar mais dinheiro se ela não pode estar lá para nós? Mas Júlia é diferente. Ela é muito carinhosa e sempre está lá para nós quando estamos doentes. Ela é muito mais confiável que nossa própria filha. O pai ficou ainda mais agitado, a voz subindo enquanto falava. Já que não podemos contar com nossa própria filha, então vamos encontrar alguém mais carinhoso para substituí-la. Se a Júlia pode cuidar de nós na velhice e nos acompanhar nos últimos dias, não vejo motivo para não deixar a casa e os bens para ela. Todos na sala ficaram completamente atônitos. Eles se encararam, chocados, sem ousar respirar alto demais. Alguns queriam aconselhá-los a não fazer isso, mas desistiram depois de ver o quanto meus pais pareciam determinados. O jantar terminou em um clima muito constrangedor. Depois, Sônia me puxou de lado, o rosto cheio de preocupação. Genevieve, aquela Júlia lançou um feitiço nos seus pais ou algo assim? Como eles podem dizer que vão deixar a casa para ela? Você deveria voltar e conversar com eles direito. Não podemos deixar que eles continuem cometendo um erro tão grande assim. Olhei para Júlia, que conversava e ria feliz com meus pais à distância, e balancei a cabeça suavemente. Talvez tudo o que eles queiram seja uma filha doce e obediente que possa estar sempre ao lado deles todos os dias. Eu não posso ser essa pessoa. E se eles querem que outra pessoa seja isso para eles, não há nada que eu possa fazer. O fim de semana prolongado estava chegando ao fim, e eu precisava voltar para Barrington. Liguei para o meu pai antes de sair, mas ele não atendeu. Liguei para a minha mãe em seguida, mas minhas ligações foram rejeitadas. Liguei várias vezes, mas sempre fui ignorada. Fiquei olhando para o celular e decidi desistir. Só arrastei minha mala até a estação de trem e peguei o trem de volta para Barrington. Nas semanas seguintes, continuei vendo meus pais postando atualizações sobre o dia a dia deles. Havia fotos deles saindo para restaurantes de churrasco, posando juntos e caminhando no parque com os braços de Júlia entrelaçados nos da minha mãe, enquanto sorriam docemente uma para a outra. As legendas deles sempre falavam sobre como a nova vida era calorosa e encantadora, como uma família de 3. Rolei as postagens sem curtir nem comentar. Só fingi não ter visto nada. No entanto, alguns dias depois, uma ligação chegou de repente. Era da minha mãe. Eu tinha acabado de atender quando ouvi a voz irritada dela na linha. Por que você não nos transferiu o dinheiro das despesas deste mês, Genevieve Peterson? E por que você ainda não pagou o salário da Júlia? Segurei o telefone, sentindo uma mistura de descrença e diversão enquanto ouvia a exigência autojustificada da minha mãe. Despesas de vida? O salário da Júlia? Mas eu pensei que você tivesse adotado a Júlia como sua filha. Houve uma pausa de 3 segundos do outro lado da linha, como se ela nunca tivesse esperado que eu dissesse aquilo. Então a voz da minha mãe subiu alguns decibéis enquanto ela continuava exigindo impacientemente, embora eu ainda pudesse perceber um leve tom de culpa. O que isso tem a ver com você nos mandar dinheiro? Nós te criamos todos esses anos e te colocamos na faculdade, Genevieve. Não é justo que você nos envie o dinheiro para as despesas mensais? Só isso? Dei uma risadinha leve. Se não me engano, o papai bateu os punhos na mesa e disse que vocês dois tinham poupança suficiente para a aposentadoria e que não precisavam do meu dinheiro. Você também me acusou de me importar apenas com dinheiro em vez de laços familiares. Nem faz tanto tempo assim que ele disse isso, e agora vocês já estão me pedindo dinheiro? Mas isso foi só algo que ele disse enquanto estava bravo. Minha mãe exclamou atrapalhada. Ela gaguejou um pouco, mas ainda tentou usar o papel de mãe comigo. Agora pare de falar besteira e nos dê o dinheiro. Você também ainda não pagou a Júlia. Não é fácil para ela morar conosco. O pagamento da Júlia? Meu tom ficou ainda mais frio do que antes. Cada palavra carregava a raiva e o ressentimento acumulados enquanto eu dizia: já que ela é sua filha agora, não é justo que ela cuide de vocês de graça? Que tipo de filha cuida dos pais enquanto espera um salário? Já que vocês a tratam como se fosse sua própria filha, ela deveria ser quem paga as despesas de vocês. Por que estão me pedindo dinheiro agora? Genevieve Peterson, como você pode ser tão cruel? A voz do meu pai de repente veio do outro lado, claramente tendo arrancado o telefone da minha mãe. Ele parecia absolutamente furioso. Nós te criamos por anos e suportamos tantas dificuldades para te criar. E agora você acha que já cresceu e é boa demais para nós, não é? Como você pode se recusar a pagar nossas despesas de vida? Está tentando nos matar? Te matar? Anos de raiva reprimida finalmente explodiram quando todo o ressentimento e amargura que eu guardava transbordaram. Vocês foram os que me forçaram a ir para Barrington para ganhar a vida, me chamando de vergonhosa e sem ambição por querer ficar e trabalhar na vila. Trabalhei até me exaurir por anos, enviando $5.000 todo mês para as despesas de vocês. E ainda gastei uma fortuna contratando a Júlia para cuidar de vocês, sabendo que vocês não queriam usar o dinheiro para isso. E mesmo assim, vocês disseram que eu só me importava com dinheiro e não com vocês. Eu recusei largar meu emprego e abrir mão da minha carreira, então vocês acolheram a empregada como filha,
deixaram a casa para ela e me expulsaram. Por que vocês não me viram como filha naquela época? E agora só pensam nisso porque sentem falta do meu dinheiro? Já é tarde demais. Respirei fundo para me acalmar e disse: a partir de hoje, não vou enviar um único dólar. Também não vou pagar o salário da Júlia. Vocês dizem que ela é uma filha tão carinhosa e dedicada, certo? Então deixem que ela sustente vocês. A partir de agora, somos apenas estranhos. Você não ousaria. Desafio você a desligar na minha cara, Genevieve Peterson. Se você fizer isso, você não é mais minha filha. Eu não tenho uma filha como você. O rugido furioso do meu pai veio pelo telefone, e eu até conseguia ouvi-lo quebrando coisas ao fundo. Eu não queria mais ouvir aquilo. Também não me dei ao trabalho de discutir. Em vez disso, desliguei na cara deles e bloqueei imediatamente os números da minha mãe e do meu pai no celular, sem hesitar. Eu sacrifiquei anos da minha vida por eles, apenas para ser recebida com acusações e traições sem fim. Eu estava cansada, exausta e completamente de coração partido. O telefone ficou em silêncio por apenas alguns minutos, antes de começarem a chegar mensagens de texto. A tela piscava incessantemente, cheia de insultos e acusações dos meus pais, cada palavra atingindo direto em mim. Me chamavam de ingrata, filha desrespeitosa, monstro sem coração e outras coisas terríveis. Havia até mensagens de texto da Júlia. Senhora Peterson, por favor, não discuta com seus pais. Não deixe as coisas ficarem feias entre vocês. Eles são velhos e não podem continuar ficando bravos assim. Li as mensagens e me senti enojada e enjoada ao mesmo tempo. Então, sem hesitar, bloqueei os 3 em todas as minhas contas de redes sociais e aplicativos de mensagens. Depois, desliguei o telefone, joguei no canto e decidi que não queria mais nada com eles. Virei-me para olhar pela janela a movimentada vista noturna de Barrington, onde as luzes de neon piscavam, o trânsito fluía e a brisa da noite entrava com um leve frio. Soltei um longo suspiro, sentindo como se uma enorme pedra tivesse sido tirada dos meus ombros. Meu corpo inteiro ficou muito mais leve depois disso. Por anos, vivi sob as restrições e a chantagem moral da minha própria família. Tentei desesperadamente agradá-los, mas nunca recebi uma única palavra de afirmação ou reconhecimento deles. E agora que os tinha cortado completamente, senti uma sensação de libertação. Me joguei no trabalho assim que cheguei ao escritório na manhã seguinte, esquecendo todos os problemas da minha família. Um dos grandes projetos em que eu vinha trabalhando há mais de 6 meses, finalmente deu frutos e trouxe enormes lucros para a empresa. Meu supervisor me elogiou publicamente na reunião da empresa, anunciando que fui promovida a chefe de departamento. Também recebi um aumento salarial muito acima das minhas expectativas, e um bônus generoso além disso. Meus colegas vieram até mim e me parabenizaram. Alguns brincaram me chamando de sortuda, enquanto outros disseram que eu realmente merecia isso. Depois do trabalho, me arrastaram para comemorar. Fomos a uma churrascaria que eu queria experimentar há muito tempo e passamos a noite bebendo, conversando e rindo. Meus olhos brilhavam com uma sensação de leveza e alegria que eu nunca tinha sentido antes. Todos os meus anos de trabalho duro finalmente valeram a pena. Finalmente pude contar comigo mesma e viver a vida que queria. No fim de semana, encontrei alguns amigos que compartilhavam meus interesses, e fomos a uma exposição de arte. Meu humor melhorou consideravelmente enquanto admirava as pinturas vibrantes e lindas nas paredes. À tarde, visitamos um café recém-inaugurado e sentamos perto da janela, aproveitando o sol enquanto conversávamos e aproveitando nosso tempo tranquilo juntos. À noite, voltei para meu apartamento alugado, me aconcheguei no sofá sob um cobertor leve e assisti ao meu filme favorito com um copo quente de leite ao lado. A vida nunca fora tão pacífica e confortável. Finalmente pude ser eu mesma e me expressar livremente, sem a pressão e chantagem moral da minha família, as discussões ou a necessidade constante de agradá-los. Eu não precisava me comprometer por ninguém, e essa era a vida que sempre desejei. Enquanto isso, meus pais começaram a sentir a pressão sem meu apoio financeiro em casa. Eles ainda viviam juntos como uma família de 3 com Júlia, gastando dinheiro generosamente como antes, sem saber que uma grande tempestade estava se formando. Quando Júlia viu que eu não pagava mais seu salário, sua fachada gentil começou a desaparecer. Seus olhos ficaram astutos. Ela sabia melhor do que ninguém que elogios não a levariam a lugar algum com o casal idoso. Ela só se beneficiaria de verdade se conseguisse que eles transferissem a casa para seu nome. Então, ela começou a conspirar contra eles, pensando em maneiras de fazer meus pais transferirem voluntariamente a propriedade para ela. Apenas meio mês depois, os fundos de aposentadoria da minha mãe e do meu pai começaram a ficar aquém dos gastos. Não era suficiente para sustentar os 3. Eles nunca se preocuparam com dinheiro em toda a vida. Tinham suas pensões e saques para viver após a aposentadoria, além das despesas que eu enviava todo mês. Eles levaram uma vida muito confortável e nunca precisaram se preocupar em ser econômicos. No passado, com minha mesada mensal de $5.000 para sustentar meus pais, e eu também cobrindo o salário da Júlia, eles podiam comprar o que quisessem em comida ou roupas sem pensar 2 vezes. Eles até compravam roupas e joias para Júlia com frequência, mimando-a como se fosse sua verdadeira filha. Mas agora, sem meu dinheiro, as despesas deles eram totalmente cobertas por suas modestas pensões e fundos de aposentadoria. Logo começaram a passar dificuldades financeiras, e mal conseguiam mais comprar mantimentos frescos. O jantar daquela noite foi apenas macarrão com queijo instantâneo e purê de batatas instantâneo como acompanhamento. Não havia nenhuma tira de bacon à vista. Meu pai encarou o macarrão com queijo simples e seu rosto escureceu instantaneamente. Ele largou o garfo e ralhou com Júlia, que estava limpando a cozinha. Como você pôde nos servir essa comida instantânea? Pelo menos use ingredientes frescos e adicione pedaços de bacon à massa. Você está mesmo esperando que a Marie e eu comamos isso? Júlia saiu da cozinha, limpando as mãos. Sua habitual atitude dócil havia sumido, e seu tom era desdenhoso e impaciente.
Não temos dinheiro suficiente para compras. Isso já é o bastante. Só comam o que tiverem e parem de ser exigentes. Não temos dinheiro suficiente? Minha mãe franziu a testa e também largou o garfo, parecendo duvidosa e insatisfeita. E nossas economias e aposentadoria? Não sacamos este mês? Como não é suficiente? Aquilo? Júlia revirou os olhos, o tom cheio de sarcasmo. Precisa cobrir contas, taxas de administração, despesas diárias e mantimentos. Como isso poderia ser suficiente? Genevieve costumava nos dar $5.000 por mês, então vivíamos confortavelmente e comprávamos o que queríamos. Mas agora que ela não está mais enviando dinheiro, vocês realmente acharam que poderiam continuar vivendo esse estilo de vida luxuoso? Em seus sonhos? Meu pai bateu o punho na mesa, fazendo a panela e os pratos tremerem. Ele rugiu para Júlia. Como você ousa falar assim conosco? Nós te acolhemos e até te tratamos como nossa própria filha. É seu dever nos servir. Qual o sentido de te manter por perto se você nem consegue cozinhar uma refeição decente para nós? Servir vocês? Júlia zombou como se tivesse acabado de ouvir a piada do século. Ela colocou as mãos na cintura enquanto o tom dele ficava mais agressivo. Eu vim para sua casa como empregada para trabalhar por um salário. Mas vocês insistiram em me adotar e prometeram deixar a casa para mim, então eu só entrei na brincadeira. E vocês ainda esperam que eu sirva e seja escrava agora que não estou mais sendo paga? Por cima do meu cadáver. A partir daquele dia, Júlia abandonou completamente sua fachada dócil e revelou suas verdadeiras cores. Ela não se preocupava mais em esconder sua ganância ou impaciência. Ela parou de acordar de manhã para preparar café da manhã para meus pais, deixando-os passar fome até o meio-dia. Roupas se acumulavam na máquina de lavar por dias, e as roupas sujas começaram a feder. O chão também ficou coberto de poeira e lixo, e o banheiro virou uma bagunça completa já que ela nunca mais limpava. A casa caiu em caos, bem diferente do lar impecável que costumava ser. Além disso, Júlia até começou a pegar coisas secretamente da casa para si, tratando o lugar como seu caixa eletrônico pessoal. Ela roubou os vinhos e charutos preciosos do pai e os deu a parentes. Ousadamente, reivindicou os suplementos de saúde e produtos de cuidados com a pele que minha mãe comprava para si mesma. Ela até pegou as pulseiras e colares de ouro que minha mãe escondia na cômoda. Penhorou tudo e gastou o dinheiro em roupas e bolsas novas para si mesma, vivendo uma vida muito mais luxuosa do que a dos meus pais. Pouco tempo depois, minha mãe pensou em usar sua pulseira de ouro quando visitasse parentes. No entanto, ela não conseguiu encontrá-la mesmo depois de vasculhar todo o guarda-roupa. Ela parou e percebeu que Júlia era a única que havia mexido em seu guarda-roupa recentemente. Na hora, meus pais souberam o que tinha acontecido e confrontaram Júlia imediatamente. Júlia, você pegou a pulseira de ouro da Marie? Meu pai exigiu, apontando um dedo trêmulo para ela. Seu rosto estava tão escuro quanto uma tempestade, e seus olhos estavam cheios de raiva e decepção. Ele nunca imaginou que a filha, em quem confiava tanto, realmente pudesse roubar deles. Júlia não parecia nem um pouco preocupada e ficou ali, desafiadora, com as mãos na cintura, fingindo indiferença. Que pulseira de ouro? Eu não sei de nada. Não fiquem aí acusando pessoas inocentes. Eu não toquei em nenhuma das suas coisas. Talvez você tenha perdido ou colocado em algum lugar e esquecido. Somos apenas nós três nesta casa. Quem mais teria pego senão você? Disse minha mãe, com os olhos vermelhos e a voz embargada pela emoção. Nós te tratamos bem. Até te adotamos, compramos roupas e joias e te mimamos demais. Como você pôde roubar da gente? Você não tem consciência? Me trataram bem? Júlia perguntou com um sorriso de desdém. Vocês sempre me trataram como uma empregada. Só foram gentis comigo por causa do dinheiro da Genevieve. Agora que ela parou de mandar dinheiro, vocês começaram a me criticar e me atacar. Vocês realmente acharam que podiam simplesmente me usar daquele jeito? Ela parou, os olhos brilhando de ganância, e deu um passo à frente. Olhou para meus pais e disse diretamente. Além disso, vocês dois disseram que deixariam esta casa para mim. Então, se transferirem a casa para o meu nome, eu vou cuidar de vocês, cozinhar e limpar. Se não, não esperem que eu faça mais nada. Em seus sonhos! Meu pai rugiu, apontando para ela, o corpo tremendo de fúria. Compramos esta casa com nosso dinheiro suado. Por que deveríamos dar para você assim? Você é uma mentirosa, uma trapaceira e uma fraude. Fomos cegos por ter te acolhido. Não vão me dar? Júlia disse, jogando-se no sofá. Então eu vou continuar morando aqui assim, comer e beber de graça, e não fazer absolutamente nada em casa. Quero ver o que vocês podem fazer a respeito. Vocês dois são velhos e inúteis mesmo. Nem sabem cozinhar para si mesmos, se não fosse por mim. Vocês dependem totalmente de mim, e ainda assim ousam me enfrentar? Reddit, contos e afins. Estou dizendo, se não concordarem com minhas exigências hoje, vou fazer uma cena no bairro inteiro e mostrar a todos como vocês estão abusando da sua filha. Meus pais olharam para Júlia, que agora fazia um enorme escândalo com uma expressão feroz no rosto. Eles ficaram em silêncio, completamente atônitos. Eles não podiam acreditar que Júlia tinha se mostrado tão gananciosa, desafiadora e irracional. De repente, perceberam que sua gentileza, consideração e preocupação anteriores eram apenas uma encenação. Ela só queria o dinheiro e a propriedade deles. O arrependimento os atingiu instantaneamente como uma onda gigante. Eles finalmente pensaram em mim, sua filha biológica, e em como eu tinha sido boa para eles. Lembraram de como eu sempre transferia a mesada mensal sem falhar, de como me esforçava contratando Júlia para cuidar deles, e das dificuldades que enfrentei trabalhando em Barrington para lhes dar uma boa vida. No entanto, já era tarde demais. Eles afastaram a própria filha para acolher uma golpista no lugar dela. Júlia cumpriu sua palavra e realmente começou a viver às custas deles, comendo e bebendo de graça, não fazendo nada em casa e mandando nos meus pais como se eles fossem suas empregadas pessoais. Meus pais estavam no limite, mas não havia nada que pudessem fazer sobre a situação. Afinal, foram eles que adotaram Júlia em primeiro lugar.
Se a notícia se espalhasse, só se humilhariam. Se meus pais mencionassem expulsar Júlia, ela imediatamente fazia birra, rolando no chão, chorando e gritando o mais alto que podia. Vocês me adotaram, não foi? É natural eu morar na sua casa. Como ousam me expulsar? Se fizerem isso, vou andar pelo bairro dizendo para todo mundo que vocês maltratam a própria filha. Então, vamos ver se ainda terão coragem de continuar morando aqui. Meus pais não sabiam mais o que fazer, e só conseguiam suspirar, frustrados, o dia todo. Júlia transformou a casa em uma bagunça total. Havia lixo por toda parte. E as refeições eram muitas vezes apenas comida instantânea improvisada e feita às pressas. Meus pais viviam como se andassem em ovos todos os dias, com medo de desagradá-la e provocar outra cena. Eles olhavam ao redor para a casa desorganizada e para o rosto feroz de Júlia, e percebiam que sentiam minha falta mais do que nunca. Quando eu estava por perto, a casa sempre estava limpa e organizada, e eu sempre me preocupava e cuidava deles. Quanto mais pensavam nisso, mais se arrependiam. Certa manhã, Júlia saiu de casa toda arrumada, dizendo que iria fazer compras para comprar roupas novas. Ela até pegou algumas centenas de dólares que minha mãe havia deixado na mesa antes de sair, cantarolando feliz. Meus pais olharam para a figura se afastando e trocaram olhares entre si. Havia determinação no olhar dos dois. Eles não podiam continuar vivendo assim. Precisavam se livrar da Júlia. Senão, nunca teriam paz, e a casa poderia acabar nas mãos dela. Meu pai imediatamente pegou o celular e ligou para o chaveiro de antes, pedindo que ele fosse trocar as fechaduras o mais rápido possível. Ele falava com urgência, preocupado que Júlia chegasse mais cedo e os flagrasse. O chaveiro trabalhou rápido, trocando as fechaduras em menos de meia hora. Meus pais estavam determinados a se livrar de Júlia de uma vez por todas. Sem pensar muito, fizeram uma mala leve, compraram passagens de trem para Barrington e viajaram por quase 12 horas até finalmente chegar. Eles não sabiam meu endereço exato, então perguntaram por aí. Lembraram apenas do nome da minha empresa que eu havia mencionado uma vez e, assim, finalmente encontraram o prédio do escritório. Era dezembro, e a temperatura em Barrington havia caído. Eles usavam camadas grossas de roupa e tinham o rosto marcado pelo cansaço. Ficaram apenas do lado de fora do prédio, parecendo duas pessoas perdidas, olhando ao redor sem saber o que fazer. Eu estava saindo do trabalho naquele momento quando os vi do outro lado da rua. Fazia apenas alguns meses desde a última vez que os vi, mas eles já pareciam vários anos mais velhos. O cabelo estava mais grisalho, e a postura já não tinha a mesma arrogância de antes. Em vez disso, tudo havia sido substituído por cansaço e timidez. Reduzi a velocidade até parar. Não senti nenhuma onda de emoção ao vê-los, apenas os encarei com uma expressão fria. Eu não tinha intenção nenhuma de me aproximar deles. A mãe me viu primeiro. Os olhos dela brilharam e ela rapidamente se aproximou, segurando minha mão com cuidado. Suas mãos estavam ásperas, frias, e tremiam levemente. A voz também saía embargada pelas lágrimas. Jen, estávamos errados. Agora sabemos que estávamos errados no passado. Não deveríamos ter ouvido a Júlia. Não deveríamos ter te tratado tão mal. Não deveríamos ter te expulsado de casa. Também não deveríamos ter dito coisas tão duras para você. Você pode, por favor, nos perdoar? Meu pai também se aproximou com a cabeça baixa. O tom era humilde e suplicante ao dizer: Eu também estava errado, Jen. Eu não deveria ter perdido a paciência, te forçado a largar seu emprego, ou dito que não queria mais você como minha filha. Papai continuou. Já expulsamos a Júlia e trocamos as fechaduras, e nunca vamos deixá-la voltar para dentro. Vamos continuar vivendo felizes como uma família de 3, tá bom? Puxei minha mão suavemente. Não, obrigado. Jen. Minha mãe chorou, os olhos ficando vermelhos de ansiedade. Ela agarrou meu braço, recusando-se a soltar. Essa também é sua casa. Como não voltar? Você é nossa única filha. O que vamos fazer se você não voltar conosco? Minha casa? Eu zombei, com um sorriso sarcástico e ao mesmo tempo amargo. E quando vocês trocaram as fechaduras sem me avisar, deram meu quarto para a Júlia e me expulsaram de casa, dizendo que eu não era mais sua filha? Por que nenhum de vocês achou que ainda era minha casa naquela época? Isso. Minha mãe ficou sem palavras. Lágrimas escorriam ainda mais pelo rosto enquanto ela engasgava. Só dissemos isso no calor do momento. Você não deveria levar isso a sério. Por favor, Jen. Estávamos errados. Nós sabemos que estávamos errados. Você é a nossa única filha. Ainda temos que contar com você quando formos mais velhos. Você não pode simplesmente nos ignorar assim. Contar comigo? Olhei para eles friamente, meus olhos completamente sem calor. E quando vocês disseram a todos os nossos parentes no jantar que não podiam mais contar com a própria filha e decidiram acolher a Júlia para me substituir, vocês até disseram que dariam a casa para ela se ela cuidasse de vocês até o fim. Por que nenhum de vocês pensou em depender de mim naquela época? Por que só pensaram nisso agora que perceberam que a Júlia era uma golpista e não aguentavam mais viver com ela? Vendo minha determinação, meu pai voltou a tentar me atingir com culpa. Genevieve Peterson, nós somos seus pais. Nós te demos a vida e te criamos para ser quem você é hoje. Você não estaria aqui se não fosse por nós. Você não pode ser tão insensível e nos abandonar assim. Se você não nos perdoar, nunca mais vamos embora. Vamos continuar esperando aqui e fazer uma cena. No fim, você é quem vai passar vergonha. Como quiser. Mas se vocês forem presos por perturbação da ordem pública, eu não vou à delegacia pagar fiança por vocês. Meus colegas que passavam por nós se viraram para olhar, curiosos. Meu pai apenas segurou a mão da minha mãe, envergonhado, e se virou, desanimado. As figuras deles pareciam solitárias e um pouco patéticas. Apenas os vi desaparecer na esquina e me virei para ir embora também. Enquanto isso, Júlia voltou das compras e deslizou a chave na fechadura. No entanto, percebeu que a porta não abria, não importava o quanto tentasse.
Ela franziu a testa e tentou mais algumas vezes, mas a fechadura não se mexia. De repente, percebeu que meus pais deviam ter trocado as fechaduras enquanto ela estava fora. Ela ficou furiosa. Chutou a porta várias vezes e xingou. Abre a porta, Randy, seu velho idiota! Como ousa trocar as fechaduras? Marie, sua velha bruxa, apareça! Abre essa porta! Ela chutou a porta por mais um tempo, mas ela não abriu, e não havia som vindo de dentro. Claramente, meus pais não estavam em casa. Julia não estava disposta a ser expulsa assim tão facilmente. Ela tinha se esforçado tanto e entrado naquela situação por tanto tempo. Como poderia desistir assim? Ficou parada na porta por um momento pensando. Então pegou o celular e ligou para o chaveiro. O chaveiro chegou rápido e abriu a fechadura em poucos minutos. Julia pagou, mandou-o embora e imediatamente empurrou a porta, entrando correndo. Assim que entrou, começou a procurar freneticamente por qualquer coisa de valor que restasse na casa. Vasculhou gavetas da sala, guarda-roupas e mesas de cabeceira, deixando roupas e objetos espalhados pelo chão. Encontrou várias garrafas do vinho mais caro do pai e do uísque envelhecido, algumas joias restantes da mãe e alguns estoques de dinheiro espalhados pela casa. Rapidamente, enfiou tudo na bolsa. Quando Julia estava prestes a continuar vasculhando as mesas de cabeceira dos pais em busca de algo valioso, a vizinha do outro lado da rua acabou de sair para tirar o lixo e viu a porta da frente escancarada. A casa estava completamente desarrumada, e ela também viu uma figura revirando furtivamente os pertences dos meus pais, então ficou desconfiada imediatamente. Ela discretamente se afastou, pegou o celular e ligou para a polícia, explicando em voz baixa que alguém havia invadido a casa. A polícia chegou rápido. Eles entraram na casa com câmeras corporais ligadas e prenderam Julia na hora. O rosto de Julia ficou pálido como a morte ao ver a polícia, e ela tremeu violentamente. Sua bolsa caiu no chão, espalhando charutos caros, bebidas, joias e dinheiro. Com tantas provas, resistir era inútil. Não havia como negar. A polícia a interrogou no local. Quando Julia percebeu que não havia mais como escapar, desabou e confessou o roubo. Mesmo que o valor roubado não tenha sido tão alto, suas ações foram graves, resultando em penalidade e ficha criminal permanente. A notícia rapidamente se espalhou pelo bairro, e todos logo descobriram que Julia era uma fraude e uma golpista, gananciosa o suficiente para roubar dos próprios pais adotivos que a haviam acolhido. A reputação de Julia foi arruinada. Onde quer que fosse, as pessoas apontavam e cochichavam. Chamavam-na de mentirosa sem coração, e alguns até jogavam ovos e tomates podres quando a viam. Ela não pôde mais ficar no bairro. Também não conseguiu emprego localmente, porque ninguém queria contratar alguém com antecedentes de furto. Sem outra escolha, Julia arrumou seus pertences e voltou para sua cidade natal, sem intenção de ser vista novamente. Enquanto isso, meus pais imediatamente notaram os olhares estranhos dos vizinhos depois de voltarem para a vila vindos de Barrington. Uma vez minha mãe foi à feira, mas assim que chegou, ouviu várias mulheres mais velhas fofocando sobre ela. É ela, aquela que expulsou a própria filha de casa e colocou a empregada no lugar, e ainda acabou sendo enganada e teve suas coisas roubadas. Que tola! Isso mesmo, ouvi dizer que a própria filha dela é gerente em Barrington. Ela é muito bem-sucedida e costumava enviar dinheiro todo mês, mas eles ainda não ficaram satisfeitos com ela. Bem feito por sofrerem agora. Eles mereceram. O rosto da minha mãe ficou vermelho e depois pálido ao ouvir essas palavras. Ela se sentiu tão envergonhada que queria desaparecer no chão. Comprou rapidamente os mantimentos e voltou para casa de cabeça baixa. Desde então, meus pais raramente saíam e passavam o dia escondidos em casa. Tinham medo de encontrar alguém e serem ridicularizados. Depois de saberem toda a história, nossos parentes também os criticaram por serem injustos e ingratos. Alguns que costumavam visitá-los com frequência pararam de aparecer e até evitavam meus pais como se fossem uma praga. Ninguém queria mais conversar com eles depois de tudo o que aconteceu. Certa vez, o irmão mais novo do meu pai, meu tio, Richard Peterson, ligou e o repreendeu severamente, chamando-o de tolo e ingrato por não valorizar a própria filha e ter sido enganado por um estranho. Pouco tempo depois, meus pais adoeceram. Meu pai desenvolveu uma tosse forte, tão grave que mal conseguia comer ou dormir em paz. Enquanto isso, minha mãe teve febre alta e ficou fraca e tonta o tempo todo, chegando a ter dificuldade até para sair da cama. Eles queriam ir ao hospital, mas perceberam que estavam sozinhos, e ninguém queria acompanhá-los. Eram velhos e frágeis, caminhavam com dificuldade, tornando impossível chegar ao hospital sozinhos. Mamãe e papai pensaram em gastar dinheiro com tratamento médico, mas perceberam, horrorizados, que suas poupanças de aposentadoria estavam quase esgotadas. Julia havia roubado uma boa quantia deles, e o que restava mal era suficiente para cobrir comida, quanto mais remédios e outras necessidades. Eles estavam deitados na cama fria, doentes e miseráveis, sem ninguém para ajudá-los ou trazer comida e remédios que lhes oferecessem algum conforto. Eles nem conseguiam mais fazer uma refeição quente. A casa estava vazia e sem vida, preenchida apenas pelo som de tosse e suspiros. Eles olharam ao redor da casa vazia, encarando minhas fotos de infância na parede. Lembravam da mesada mensal que eu costumava enviar em dia, de como eu tinha contratado alguém para cuidar deles de forma completa, e de como eu sempre comprava presentes quando voltava para casa. Eu conversava com eles, comia com eles, mas agora não restava nada além de arrependimento. Minha mãe estava deitada na cama, chorando e batendo no peito em desespero. Como pudemos ser tão tolos? Negligenciamos nossa própria filha e escolhemos mimar uma golpista. Desculpa. Sinto muito, Jen. Os olhos do meu pai também estavam vermelhos. Ele suspirava incessantemente e murmurava. Estávamos errados. Decepcionamos a Jen. Se ao menos nunca a tivéssemos pressionado ou machucado, nunca teríamos chegado a isso. Eles tentaram me ligar para pedir desculpas e me pedir para voltar.
mas perceberam que eu já havia bloqueado os dois há muito tempo e nem conseguiam mais falar comigo. Pensaram em vir me procurar, mas tinham medo de que eu os rejeitasse novamente. Então, só podiam ficar sozinhos na casa vazia, atormentados pela solidão e pelo arrependimento. Soube da condição dos meus pais pela Sônia um mês depois. Quando ela me ligou naquele dia, sua voz estava cheia de preocupação e impotência, enquanto me contava tudo sobre meus pais terem sido enganados pela Júlia, serem ridicularizados pelos vizinhos e não terem ninguém para cuidar deles enquanto estavam doentes. Sônia ainda tentava me convencer. Genevieve, eu sei que você está brava, e sei que o tio Randy e a tia Marie te machucaram, mas eles ainda são seus pais. Eles te deram a vida e te criaram. Mas agora eles estão sofrendo muito, então por que você não volta e os visita de vez em quando? Eles se arrependem de tudo agora. Eles não param de chamar seu nome em casa. Eles sabem que o que fizeram foi errado. Fiquei em silêncio por muito tempo com o telefone nas mãos. Já havia passado muito tempo desde então. Toda a raiva e ressentimento que senti naquela época já tinham se acalmado, restando apenas uma leve sensação de alívio. Eles ainda eram meus pais, afinal, e eu não podia ignorar a dívida de gratidão que tinha com eles. No entanto, eu já tinha sido tão magoada que sabia que o vínculo entre nós nunca poderia ser realmente reparado. Eu disse calmamente ao telefone. Eu entendo, Sônia. Não vou abandoná-los. Depois de desligar, transferi um pouco de dinheiro para meus pais, o suficiente para o tratamento médico e as despesas de vida do mês, e também enviei uma mensagem dizendo: continuarei pagando pelas despesas, mas não voltarei para casa. Espero que vocês se cuidem daqui em diante. Meus pais me ligaram novamente depois de ver a mensagem, pedindo desculpas repetidas vezes e admitindo a culpa, mas não tinham mais o direito de pedir meu perdão. A vida continuou como de costume. Finalmente deixei de lado os laços com minha família que me prendiam e canalizei toda a minha energia para o trabalho e para a vida. Eventualmente, economizei o suficiente para a entrada de um apartamento, e finalmente comprei um lugar só meu. Não era grande, apenas com 2 quartos e uma sala modesta, que reformei e decorei no meu estilo minimalista preferido. Também fiz amigos que compartilhavam meus interesses, e nos fins de semana, fazíamos trilhas juntos para respirar ar fresco e apreciar a beleza da natureza. Além de fazer trilhas, eu também acampava com meus amigos. Conversávamos e cantávamos sob as estrelas enquanto nos divertíamos. Também íamos juntos a peças de teatro e filmes, compartilhando nossas alegrias e tristezas. Sempre que estava com eles, eu me sentia incrivelmente feliz e relaxada. Por volta dessa época, alguém também começou a me cortejar. Ele era um dos meus sócios, gentil, maduro, estável e atencioso. Ele sabia do meu passado e entendia minha dor, e nunca me forçava a fazer coisas que eu não gostava. Ele me respeitava, respeitava minha carreira e minhas opiniões, e sempre me confortava quando eu estava para baixo ou cansada, além de me ajudar quando eu enfrentava dificuldades. Nós nos demos muito bem. Não fizemos grandes declarações de amor, mas construímos uma companhia constante e cada vez mais natural. Percebi então que esse era o tipo de relacionamento que eu queria. Enquanto isso, na vila, meus pais ainda moravam na casa vazia, passando os últimos anos na solidão. A saúde deles estava se deteriorando, e eles dependiam de medicação todos os dias. Eles raramente saíam de casa, e nenhum dos amigos ou parentes os visitava mais. Passavam a maior parte dos dias sentados no sofá, olhando fotos antigas minhas quando criança, lembrando do amor e cuidado que receberam de mim ao longo dos anos, mergulhando em arrependimentos sem fim. Uma vez, quando Sônia foi visitá-los, encontrou-os sentados no sofá, segurando minha foto de infância e chorando muito. Minha mãe segurou a mão de Sônia e engasgou. Me arrependo muito. Se ao menos eu nunca tivesse pressionado a Jen, ou machucado ela assim, ela não estaria nos ignorando agora, e nós não estaríamos vivendo uma vida tão miserável. Se ao menos eu pudesse voltar no tempo, eu a amaria e a valorizaria mais do que jamais fiz, e nunca mais cometeria os mesmos erros estúpidos. No entanto, não havia volta. O passado nunca poderia ser desfeito. Eles ficaram em casa, guardando seu arrependimento sem fim, enquanto observavam as estações mudarem pela janela. A casa acabou ficando fria e deserta, e eles apenas desperdiçaram seus anos finais dia após dia. De vez em quando eu recebia atualizações sobre eles através de Sônia, dizendo que a saúde deles estava piorando e que ainda estavam consumidos pelo arrependimento. Eu não sentia nem amor nem ódio por eles. Era uma sensação neutra, como se estivesse ouvindo falar de pessoas com quem eu já não me importava mais. Minha suposta reconciliação com minha família não significava que eu tivesse perdoado a dor e o sofrimento que me causaram. Na verdade, eu estava apenas me perdoando e deixando o passado para trás, evitando que os erros deles afetassem meu futuro. A dor do passado se transformou em combustível para o meu crescimento. Ela me ensinou a me amar, a ser forte e a ser independente. Me despedi das sombras do passado, ergui a cabeça e entrei em uma nova vida brilhante e radiante que agora me pertencia inteiramente. Eu só iria viver para mim pelo resto da vida. Viveria de acordo com o meu próprio tempo, comigo mesma, e viveria a vida que realmente desejava. Fim, que Deus te abençoe.